Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas e de tal modo faz resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A finalidade principal, a principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão voluntariamente suportada não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecerá na cabeça. A esse respeito, o próprio Senhor dissera, referindo-se à majestade de sua vinda: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E o apóstolo Paulo declara o mesmo, dizendo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. E ainda, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então vós aparecereis também com ele revestidos de glória. Entretanto, aos apóstolos que deviam ser confirmados na fé e introduzidos no conhecimento de todos os mistérios do reino, esse prodígio ofereceu ainda outro ensinamento. Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, apareceram conversando com o Senhor, a fim de cumprir-se plenamente na presença daqueles 5 homens o que fora dito. Será digna de fé toda palavra proferida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Que pode haver de mais estável e firme que esta palavra, para proclamar, ressoa em uníssono a dupla trombeta do Antigo e do Novo Testamento. E os testemunhos dos tempos passados concordam com o ensinamento do Evangelho. Na verdade, as páginas de ambas as alianças confirmam-se mutuamente, e o esplendor da glória presente mostra com total evidência aquele que as antigas figuras tinham prometido sob o véu dos mistérios. Porque, como diz João, por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Nele cumpriram-se integralmente não só a promessa das figuras proféticas, mas também o sentido dos preceitos da lei, pois pela sua presença mostra a verdade das profecias e pela sua graça torna possível cumprir os mandamentos. Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho para confirmar a fé de todos, e ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça, ou duvide da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e pela morte à vida. O Senhor assumiu toda a fraqueza de nossa pobre condição, e se permanecermos no seu amor e na proclamação do seu nome, venceremos o que ele venceu e receberemos o que ele prometeu. Assim, quer cumprindo os mandamentos ou suportando a adversidade, deve sempre ressoar aos nossos ouvidos a voz do Pai que se fez ouvir dizendo: este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai.
Aproximaste-vos, irmãos, de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Prestai muita atenção para não deixar de ouvir aquele que vos fala. Pois se aqueles que deixaram de ouvir quem os chamava, advertindo-os sobre a terra, não fugiram do castigo, muito menos nós, irmãos, se deixarmos de ouvir ao que fala a nós dos céus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações ao Senhor Deus. Pois se aqueles que deixaram de ouvir quem os chamava, advertindo-os sobre a terra, não fugiram do castigo, muito menos nós, irmãos, se deixarmos de ouvir ao que fala a nós dos céus. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificando o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.